Shalom com Jesus e alegria para você que me ouve neste preciso momento. Eu dedico o podcast de hoje a você que tem estado desde o primeiro podcast até o atual, acompanhando sempre as nossas novidades. Seja bem-vindo ao Nathaniel Kakinda Podcast. Shalom, shalom. É um prazer estar de volta aqui nas redes sociais para poder fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é partilhar a palavra de Deus, que é pregar, que é evangelizar, que é mostrar para as pessoas que, Cristo vive, independentemente como o cenário do mundo está. Deus ainda é Deus e continuará a ser Deus. O que devemos fazer é continuar a crer. Crer mesmo com as dificuldades, crer mesmo em meio ao problema e tribulações. De tal modo que nós sabemos que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Foi o que o Senhor disse a Paulo. Enfim, estou feliz por estar aqui. Há mais de 4 meses que eu não prego aqui nas redes sociais, que não faço nenhuma gravação, e estar de volta é sempre um prazer, acreditando sempre que há alguém do outro lado a ouvir tudo. E a gravação pela via dos canais podcasts, acreditamos que vai longe, vai noutros lugares fora do nosso país, que é Angola. Isso nos alegra bastante, sabendo que você pode ouvir, não só ouvir, mas também baixar. Essa é a nossa alegria, sabendo que estamos a fazer um certo tipo de trabalho espiritual para um povo espiritual. Então, hoje eu vou falar do rastro e a matriz da fama. O rastro e a matriz, nesse caso matriz não, o rastro e a matrix da fama. Repito, o rastro e a matrix da fama. Visto que nós estamos no tempo do fim, no tempo em que nós vemos todos os sistemas que o mundo tem a entrar num clima muito, mas muito preocupante. Então vamos falar um pouquinho da fama, do mundo dos famosos, de acordo à palavra de Deus. O que é que o Senhor nos fala sobre a fama? O que é que a Bíblia nos mostra sobre este mundo? E nós sabemos que atualmente a fama é, de certa maneira, uma grande forma na qual muitos cristãos se corrompem, grandes homens se corrompem, não só no lado religioso, como político, social. Enfim, a fama tem devastado o bom espírito, a boa natureza de se poder viver em sociedade de acordo à palavra de Deus. Então, fique conosco do princípio até o fim. Na verdade, o rastro e a matrix da fama é uma série. Vamos fazer outros episódios áudios de forma a dar sequência no que vamos falar hoje. Não sei ao certo se vamos até quantos episódios, mas vamos simplesmente deixar o Senhor nos conduzir
para assim nós poder ter grandes momentos de gravações na qual nós vamos aprender muito sobre as evidências da fama e também a matrix da mesma fama. Essa matrix é uma realidade ou não? Você é o nosso convidado especial. Não podemos deixar de fazer uma pequena oração para se Deus nos ajudar. Senhor Jesus, por favor, nos ajude. Nos ajude mesmo, nos dê força, conhecimento, sabedoria, para assim nós poder entender o que há nos bastidores da fama, o que é a matrix da fama. Senhor Jesus, nos ajuda, nós estamos no tempo do fim. Revele-nos tudo, por favor, Espírito Santo. Quero falar no teu Espírito e também acredito que a pessoa que ouvir esta gravação deve ouvir no Espírito do Senhor. Por favor, Senhor, vê a intenção do ouvinte e vê a intenção daquele que fala. Nos ajude desde o princípio até o fim. Amém, amém, amém. Vamos ler um livro bíblico para nós ter as bases. Perdão. É o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Vamos ficar até bem o versículo 2, perdão. Se Deus permitir, vamos continuar noutros versículos. Mas por agora vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o 2. Por favor, podes pegar a tua Bíblia ou anotar a escritura. Até aqui, na minha Bíblia, tem o seguinte título ou tema: a malignidade humana e o juízo. A malignidade humana e o juízo. A minha versão é João Ferreira de Almeida. Vou ler o versículo 1. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos até ler o 3 também. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá sobre o homem para sempre, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes nasceram filhos. Esses gigantes eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Vamos ficar por aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 1, e lemos até o versículo 4. O nosso tema é o rastro e a matrix da fama. O rastro e a matrix da fama. Então, vamos ainda poder entender
o nosso tema. Quando nós estamos a falar de rastro, nós estamos a falar de evidências, estamos a falar de provas, estamos a falar de sinais, estamos a falar de caminhos. Rastro é uma evidência, é uma prova. E por outra, quando nós estamos a falar de uma matrix, nós temos vários significados, porque de acordo com o site clinicamatrix.com.br/histórias/significados de matrix, esse site diz-nos assim: matrix é uma palavra de origem latina que deriva de manter, nesse caso mater, cujo significado é mãe, matriz. Também pode significar útero, que na linguagem popular no Brasil também é chamado de mãe do corpo. Matriz é muito usado pelos pecuaristas, onde matriz é res ou rebanho de gado puro, que serve para a formação de, nesse caso, reprodutores. Estamos a ver o significado literal, a origem. A palavra matrix quer dizer mater, mãe, vem do latim. Então, aí está a origem literal. E por outra, como as palavras evoluem e a linguagem não é estática, ao longo do tempo as palavras vão ganhando outros significados mediante os contextos, e a palavra matrix evoluiu. Hoje ela não é só vista neste sentido, né? Significando mãe. Hoje a palavra matrix, já segundo o site www.institutolatino.com.br empresarial/2022 10/qual a chance de sua empresa estar vivendo em uma matrix. Esse é o link do site que nos diz que matrix é uma distopia, ou seja, uma narrativa passada em um universo opressivo, totalitário, onde o indivíduo que não tem liberdade, esse que está correto, nem controle sobre si mesmo. Na obra, a humanidade está aprisionada por uma simulação, embora não tenha consciência disso. Então, aqui vemos uma outra significação da palavra matrix, que nos faz entender que há um outro lado, onde pessoas vivem. Nesse caso, as pessoas estão vivendo, mas são instrumentalizadas, são controladas, as pessoas não têm a liberdade, as pessoas seguem somente aquilo que um certo grupo diz ou influencia, e essas pessoas vivem de forma inconsciente, mas todavia elas não são pessoas que têm o livre arbítrio, eles não têm a opção de escolha, eles simplesmente têm que se render
o que o sistema diz. Então, aí nos faz entender muita coisa. Também tem outro significado, né? Aqui diz assim, segundo o site meuartigo.brasilescola.uol.com.br. Diz assim, é possível saber que estamos em uma Matrix? Quase todos já passaram pela experiência da irrealidade, de ter a sensação de que o mundo em que vivemos não é real. Essa é a sensação tão antiga que por muitas vezes pode se confundir com a história da nossa civilização. Então, há esses argumentos, há essas ideias, há essas teorias sobre o que é uma Matrix e que, de certa maneira, há muitos comentários, há muitos bons homens a explicarem e não explicarem o que é uma Matrix, o que não é uma Matrix, mas todavia fica aqui o essencial. Nós queremos falar simplesmente dos bastidores da fama. Queremos falar daquele outro lado que nós não vemos a ser passado nas mídias sociais, nos órgãos de comunicação, na internet, na televisão. Queremos falar sobre este lado e eu denominei este lado de Matrix, por conta do que nós não vemos, porque Matrix nos remete também à irrealidade, aquilo que não é real, porque nós sabemos e às vezes ouvimos declarações de certos famosos dizendo que o mundo da fama é perigoso. O mundo da fama não é o que as pessoas vejam na televisão, vejam nas redes sociais. Existem coisas que nós fazemos e o público não vê, mas o público só nos vê feliz, só nos vê rindo, só nos vê festejando, mas nós não somos verdadeiramente felizes. Então, é neste sentido, eu quero falar desse lado. E eu quero que tu entendas que esse lado às vezes não é bem entendido na real, porque o que nós não vemos com certeza é uma coisa que verdadeiramente não satisfaz o Espírito do Senhor. Por isso é a Matrix da fama, o grupo que predomina, o grupo que tem uma forte influência e instrumentaliza muita gente. E essa gente são pessoas que têm influência nas redes sociais, são pessoas que influenciam jovens e não só a terem certas condutas. Então, vamos tratar disso aqui no nosso podcast. O rastro e a Matrix da fama. Então, se nós observar, de acordo com o nosso livro, o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o 4. Lá diz-nos que a humanidade entrou num estágio em que a taxa de natalidade era enorme. Naqueles dias, na antiguidade, de acordo com a Bíblia, a terra tinha muita gente. O homem começou a produzir muito. Vejamos, o cenário é o mesmo hoje. O cenário não mudou.
o cenário é o mesmo. Porque de acordo às Nações Unidas, nós atualmente estamos com mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Isso significa que somos muitos a viver no planeta Terra. Exatamente, somos muitos. E se somos muitos, isso nos faz analisar e compreender que é como a Escritura nos diz, como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Então, nós conseguimos constatar que noutrora a humanidade estava a crescer muito antes do dilúvio. E observamos aqui que a humanidade hoje também está em crescimento contínuo, com uma grande taxa de natalidade, uma explosão da taxa de natalidade, onde nós conseguimos verificar que muitas florestas estão a ser devastadas para assim construírem-se habitações para as pessoas, porque a Terra está ficando cheia de habitantes. E se nós dar conta, o versículo 2 diz-nos que os filhos de Deus, viram as filhas dos homens. E as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, aqui estamos a falar dos filhos de Deus. Filhos de Deus. Esses filhos de Deus, com certeza, nós não estamos a nos referir aos anjos caídos. Não estamos a nos referir aos anjos caídos. Não. Aqui nós estamos a nos referir de homens que conheciam a Deus. Estamos a falar da geração de Sete. Porque não pode ser os anjos caídos. Porque se nós verificar os versículos anteriores, acompanhando a queda de Adão e Eva, nós podemos constatar que quando Adão cai, é porque já existe Satanás, é porque já existe os demônios e a terra já estava no pecado. E se a terra já estava no pecado, então nós não podemos atribuir esta classificação ou esta nomeação, dizendo que quem se envolveu com as mulheres foram os anjos caídos. Não. Os anjos caídos, eles não têm glândulas sexuais. Os anjos caídos, nessa altura, eles já eram demônios. Então, Moisés não poderia dizer mais que os anjos caídos se envolveram com as mulheres dos homens. Não pode ser assim. Não pode, porque não tem cabimento. Porque aí já os anjos caídos não eram filhos de Deus. Porque as pessoas dizem que está a se referir aos anjos caídos. Não. Aí já eles não eram filhos de Deus. Até porque na Bíblia os anjos não são chamados de filhos de Deus assim.
como nós somos considerados filhos de Deus. Sabemos que os anjos são criaturas, são filhos de Deus, sim. Mas esse título, filhos de Deus, raramente se atribui aos anjos. Porque quem é a imagem e semelhança de Deus somos nós, os homens, somos nós, os filhos de Deus. E os anjos caídos nessa altura já estavam corrompidos. Se Satanás cai, invade o jardim do Éden, usa a serpente, é porque ele já tem os seus demônios consigo. E Moisés não podia, porque Moisés é que escreveu o livro de Gênesis, Moisés não podia novamente dizer os filhos de Deus se envolveram com as mulheres, dizendo, nesse caso, os anjos caídos se envolveram com as mulheres. Não, não são anjos caídos, são mesmo filhos de Deus. Geração de Sete, aqueles que começaram a adorar a Deus. Lê mesmo bem Gênesis e entenda o que estou a dizer. Não pode ser anjos, porque aí, nesta altura, eles já estavam corrompidos. Se já estavam corrompidos, não são mais filhos de Deus, porque eles negaram a vida celestial e eles tiveram outro rumo. Então não pode ser mais filhos do inferno, ser considerados filhos de Deus, porque aí já não são mais filhos de Deus, são filhos de Satanás. Nesse caso, então, aí eram os cristãos, vamos considerar assim, para facilitar a compreensão, eram os cristãos daquele tempo. Os cristãos daquele tempo, os servos daquele tempo, é que se corromperam com as filhas dos homens. Em outras palavras, com as mundanas, com as pagãs. Eles tomaram para si mulheres. Como nós vemos o cenário hoje, as pessoas se tomam, as pessoas não cumprem os requisitos da palavra para se poder viver em uma união conjugal. As pessoas se tomam simplesmente. E este cenário é já antigo. E hoje nós verificamos a mesma situação. Então, a humanidade está crescendo como antes. E os filhos de Deus estão se corrompendo com as pagãs, com as mundanas. Isso desagradou o Espírito do Senhor naquele tempo. Porque quando os filhos de Deus se corromperam e tomaram para si as mundanas, Deus ficou muito triste. E aí começou a surgir os homens de renomes, os homens da fama, em outras palavras, os homens de influência. Já na antiguidade já existia homens da fama, homens de influência, homens que arrastavam multidões naquele tempo, homens que só o seu falar era uma forma de obediência, porque uma pessoa de fama é uma pessoa que tem seguidores, é uma pessoa que tem um público, é uma pessoa que tem um grupo que o acompanha. Isso não é de hoje, isto é antigo. E esse espírito está conosco. E nós vemos de que forma esse espírito está conosco, porque nós temos constatado todo este cenário em repetição. E aí está o nosso tema, a Matrix, porque nós conseguimos perceber que é só uma repetição que as gerações têm passado, mas os espíritos voltam, né? O corpo físico passa, mas aquilo que são os espíritos, a natureza, tem seguido de geração em geração. Podemos considerar e constatar que os espíritos não morrem,
um espírito não morre, não pode morrer. E eles só têm atuando de uma forma mais intensiva, como se fez no passado. Só que eles estão a dobrar, porque nós sabemos que, de acordo às escrituras, nós vivemos num tempo perigoso, nós vivemos no tempo do fim, bem no pico da era em que nós estamos vivendo. Não nos resta muito tempo. Então os espíritos malignos têm trabalhado arduamente para nos distraírem. E aí está. Esses homens da fama surgem simplesmente no cruzamento. Depois dos filhos de Deus envolverem-se com as filhas dos homens, aí o mundo começou a ter homens da fama, mulheres da fama, influências negativas, sobre a terra. O mundo começou a conhecer a podridão, a malignidade. O mundo já não era mais o mesmo. O mundo já não era mais um mundo tranquilo. O mundo já estava corrompido. E esses homens eram a porta de Satanás para fazer a terra cada vez mais maligna. Isso naqueles dias. E hoje nós constatamos que o cenário é o mesmo. Hoje simplesmente é mais forte. Hoje simplesmente é mais perigoso. Porque hoje essa união não é só física. Filhos de Deus com as mundanas. Não é só física, é também espiritual, onde só nos nossos pensamentos nós nos corrompemos. Só com um simples olhar nós nos corrompemos. Nós almejamos ser pessoas grandes, pessoas destacadas. Aí está o erro. Então, para dando sequência aqui a nossa leitura, vamos ler o versículo 4 de Filipenses 4. Nesse caso, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Exatamente. Queremos sempre o mais, queremos sempre evoluir, queremos sempre crescer, queremos prosperar, queremos ter posição de destaque, queremos tudo isso. Não que essas coisas são más, não são más. Peguei essa citação para nós poder conectar ao Gênesis 6 em função do nosso tema. Nesse caso, em função do nosso tema, o rastro e a matrix da fama. Então, muitas das vezes, nós como homens, nós não estudamos as coisas, não analisamos as coisas, somos influenciados, simplesmente somos vítimas. Às vezes, por conta da inocência, por conta da falta de conhecimento, seguimos homens da fama, mulheres da fama. E esses homens e mulheres da fama, eles têm seus objetivos, têm suas metas, têm suas ambições.
E eles, para estarem conectados com o público, eles sim têm também a sua vida. Porque eles não só acordam e já são famosos, não. Não é só viver por viver para ser famoso. Porque se fosse assim, qualquer um poderia ser famoso. Não. Mas se nós entender algo importante aqui, vamos saber que a coisa não é como nós pensamos. Porque fama é reputação, fama é glória, fama é um conceito em nossa sociedade que coloca o indivíduo ou um acontecimento em um local de reconhecimento. Então, como estamos a falar de fama, estamos a falar do reconhecimento. Você é reconhecido porque fizeste algo. Você é reconhecida porque fizeste também algo. E nós sabemos que muita gente é famosa, mas o tipo de coisa que faz nem faz sentido a pessoa ser famoso. Por ela fazer a certa coisa, nós analisamos, ela faz isso é que lhe torna famoso, mas não faz sentido, por que ela é famosa? Então, aí entendemos que não é só o lado material, no lado espiritual há muita coisa por acontecer, há muita coisa que tem acontecido. Como que uma pessoa, que não tem muito tempo de trabalho, já explodiu, já está nas mídias. Será que é mesmo só trabalho? Não há mais coisas envolvidas? E nós seguimos. E essas pessoas nos influenciam de tal maneira que até o nosso falar muda, o nosso vestir muda, o nosso andar muda drasticamente. Mas quando o assunto é Bíblia, nós não mudamos. Quando é a palavra de Deus, nós não mudamos. Mas nós sabemos que Deus é mais forte, Deus é mais poderoso. O Espírito Santo é mais que esses espíritos mundanos. Mas os espíritos mundanos é que estão a ganhar mais terreno. O espírito do mundo é que tem conquistado mais gente. O espírito de Satanás é que tem ganhado mais almas. Através dos varões da fama. Através das mulheres da fama. As grandes estrelas. Mas através dos homens cristãos, através das mulheres cristãs, tem-se ganhado poucas almas para o reino. Quem é mais forte então? Satanás ou Deus? O que acontece por detrás dos bastidores do mundo da fama? Quem é que está a trabalhar mais? Vamos estudar tudo isso. A fama e a sua matrix. Vamos continuar. No próximo episódio nós vamos dar sequência sobre este grande assunto. Você é o nosso convidado especial. O rastro e a matrix da fama. Não saia daí. Vamos ter um segundo episódio para nós dar sequência e assim estudarmos de forma profunda o que nós estamos a tratar neste tema. Então fique conosco. Esse é o Nathaniel Kakenda Podcast. Até um próximo momento aqui nas redes sociais.